Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno, vou ser o professor de vocês da disciplina de Prática de Ensino 5, tá? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente ter o nosso primeiro contato, apresentar um pouco como foi organizado e pensado a nossa sala de aula, e para que vocês consigam depois fazer algum questionamento ou algo do tipo. Para este primeiro momento, eu gostaria, como eu falei, de apresentar essa sala e também de acrescentar aí algumas informações dentro do nosso plano de ensino, tudo bem? Então, primeiro, verifiquem aí que na imagem ao fundo a gente tem a nossa sala de aula, né, sendo organizada dentro do ambiente do NEAD. A gente consegue verificar aqui que tem algumas informações iniciais, como o meu nome, o meu currículo Lattes aqui, para quem tiver um interesse e conseguir verificar quais são os meus principais interesses dentro de pesquisa. Aqui a gente colocou os principais tópicos que vão ser abordados. Eu não vou trabalhar nessa ordem que está sendo listada. Na verdade, a gente vai começar do último. Por quê? Eu acredito que a avaliação educacional consegue perpassar por todos esses tópicos e a gente consegue fazer um trabalho bem efetivo a partir disso, tá? Para isso, eu gostaria de mostrar para vocês como que fica o nosso plano de ensino. Então, dê um clique ali no plano de ensino. Eu pedi dentro do NEAD para poder indicar quando vocês fizerem isso, então eu peço que todos façam uma leitura. Então, ele traz que a gente tem uma disciplina grande, uma disciplina de 80 horas, o que dá mais de 4 horas semanais de atividade, quase 5 horas. Isso significa que a gente tem bastante coisa para ser executada, né? A ementa ela já está disponível lá também, mas como eu falei, a gente vai ter como foco a avaliação educacional. Eu vou perpassar por todos esses tópicos a partir do viés da avaliação educacional. Eu acredito que pode ser extremamente produtivo e principalmente isso vai estar envolto aí do conceito de prática, né? A gente realmente conseguir verificar alguma coisa que está atrelado ao nosso trabalho futuramente. Bem, o objetivo geral realmente é que a gente consiga, né, pegar com que as nossas metodologias, as nossas atividades, e principalmente os nossos processos avaliativos sejam melhorados a partir de quê? A partir de uma análise crítica acerca dos aspectos, conseguir aprender a registrar essas evidências, fazer construção de processos avaliativos e interpretar os dados que forem apresentados. A metodologia de ensino vai ser a metodologia padrão. A gente vai fazer essa exposição oral com videoaulas, não necessariamente minhas, às vezes eu vou pegar de algum outro professor que fez um bom trabalho. A gente vai ter sempre uma leitura de algum referencial teórico, né? Principalmente nas nossas duas primeiras aulas, né? Tanto a dessa semana, da semana 2 quanto da semana 3. A ideia é que vocês vão fazer uma análise crítica, inclusive, desses processos, e a partir dessas análises vocês vão sempre criar outros materiais, né? Eu vou pedir algumas atividades que vai envolver também aprendizagem entre pares. Significa que algumas atividades vocês vão fazer trocas entre vocês ou vão responder lá no fórum um do outro para conseguir identificar aí alguns pontos, porque eu acho que feedback só a gente aprende fazendo, tá bom? Nosso conteúdo programático está aqui listado. A gente vai começar falando sobre fundamentos de avaliação educacional, né? Então, o que que é avaliação, o que que é essa medida, o que que é classificação, para que que a gente usa isso, que são vários tipos. Aí a gente traz a diagnóstica, a formativa e a somativa, para aí a gente começar a ir realmente para a teoria. Então, a gente tem tanto a taxonomia de Bloom, que vai nos ajudar a compreender quais são os níveis de avaliação que estão sendo executados, porque ela tende a categorizar a aprendizagem e a gente conseguir verificar as matrizes de exames de larga escala e entender a diferença entre dois tipos de teorias clássicas que a gente utiliza, que é tanto a teoria clássica dos testes quanto a teoria de resposta ao item, que a gente utiliza esses instrumentos para poder avaliar o nosso resultado. Depois a gente vai fazer a parte mais legal do trabalho, que é a gente fazer a construção e análise dos nossos instrumentos, a gente entender como é uma questão, como ela deve ser elaborada, como a gente consegue analisar isso a partir das teorias e os modelos estudados anteriormente.
E depois a gente vai fazer algumas técnicas formativas mesmo, para a gente conseguir entender alguns tipos de plataforma, alguns dados abertos e verificar como a gente consegue identificar esses aspectos para fazer o processo de avaliação do nosso trabalho. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre algumas decisões pedagógicas baseadas em evidências, né, para a gente entender como que a gente consegue interpretar alguns resultados e a gente vai juntos planejar algumas intervenções. Tá? As nossas avaliações consistirão desses 8 tópicos que serão a resenha, ela vai ser feita em duas partes, né? Na semana 2 e na semana 3. A gente vai juntar, montar um documento, que é a nossa primeira resenha. A construção de alguns planos de aula a serem executados nas semanas 4 e 5. Depois a elaboração de questão, depois a gente vai ter um primeiro questionário objetivo, construção de rúbricas, outra elaboração de questão, uma análise crítica de feedback e o último questionário objetivo. As atividades, no geral, elas vão ter um prazo de cerca de 15 dias para vocês executarem, exceto os questionários objetivos, onde eu agendei duas datas. Uma primeira data, que é a data formal para execução, e uma segunda data, como uma data optativa, caso o estudante não consiga executar na primeira atividade, na primeira data que foi estabelecida. As pontuações estão listadas e, obviamente, se você atingir 6 pontos e tiver uma frequência mínima de 75%, você é considerado aprovado. Para você conseguir chegar nessa frequência de 75%, você precisa participar das atividades assíncronas, que são, no nosso caso, basicamente essas avaliações, e também das nossas atividades síncronas, tá? A gente entende a dificuldade, então por isso é possível, estou falando que não é algo desejável, que vocês consigam atingir a frequência mínima só com as nossas atividades. Mas o desejável é que vocês participem também das nossas atividades síncronas, até porque caso você não consiga fazer todas as avaliações, a frequência de uma atividade síncrona pode ajudar para poder conseguir fazer uma equalização e você atingir pelo menos esse percentual mínimo, tá? A gente vai ter uma possibilidade de repercurso caso o estudante não consiga, né, fazer a, atingir aí essa média, mas isso daí a gente comenta para quando for o caso, tá bom? E aqui a parte que eu acho mais importante, a gente tem um cronograma bem estabelecido, onde a gente tem o conteúdo que está sendo estabelecido. Então, por exemplo, na semana primeira aqui a gente tem a recepção dos estudantes e a apresentação. E aqui a gente tem a listagem das frequências, né? A gente tem 4 presenças e 2 presenças síncronas. Essa presença síncrona aqui é referente àquele encontro de apresentação de início de semestre, tá? Caso não foi executado, a gente avalia tudo aqui em cima da presença síncrona. Essa primeira semana, eu peço só que vocês respondam ao fórum, fazendo uma breve apresentação de vocês, tá? De toda forma, essa presença eu vou vincular ela também às semanas 2 e 3. Então, até o dia 9 de agosto, vocês vão ter aí como prazo para conseguir adquirir aí essas frequências desse primeiro processo, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, nas semanas 2 e 3, a parte da distinção entre avaliação, mensuração e classificação, e depois a gente tem as finalidades da avaliação diagnóstica. Essas 2 semanas vão contemplar a primeira atividade avaliativa, essa atividade aqui que é a resenha. Então, é muito importante a gente entender que quando vocês executarem uma atividade, vocês vão ter frequências aí para um pouco mais do que uma semana, né? No geral, 2 ou 3 semanas, exceto nos casos dos questionários, que estão lá listados na semana 10 e na última semana, semana 17, tá? Qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês gostarem de questionar acerca disso, é possível que vocês entrem em contato no fórum. Eu deixei um fórum geral na nossa primeira página do NEAD, deixa eu retornar lá, onde vocês conseguem verificar que essas dúvidas acerca de aspectos mais amplos eu gostaria que vocês fizessem neste fórum de dúvidas. Aqui em cima a gente vai colocar o aviso
e notícias da disciplina, por exemplo, quando a gente for ter as nossas aulas síncronas e algumas outras informações, eu vou acrescentar sempre nesse bloco de avisos. Diante disso, aqui a gente tem os nossos blocos, vai aparecer um para vocês a cada semana. E aqui eu fiz de duas coisas diferentes para vocês notarem, por exemplo, que no primeiro a gente tem um Vzinho já de concluído, e no segundo aqui a gente tem um progresso faltando. Por que isso? Aqui na biblioteca da disciplina, a gente tinha uma atividade que é verificar o plano de ensino. As atividades que eu quero que vocês façam alguma coisa, vocês vão verificar que tem aqui na frente uma indicação do que é para ser feito. Por exemplo, a indicação aqui era apenas ver. Então, era você clicar ali, vir o plano de ensino para poder me indicar. Na biblioteca, além do plano de ensino e dos calendários, eu vou acrescentar também os nossos textos base, tá? Além deles estarem dispostos ali na semana, na biblioteca também aparecem esses textos iniciais. Além disso, lembrem de utilizar sempre a nossa minha biblioteca, tá? A biblioteca virtual que está associada, eu vou colocar os nossos links dos livros sempre relacionados a lá, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo então de como tá na semana um. Como vocês podem ver, quem já entrou aqui ficou faltando, né? Porque eu coloco aqui, assisto o vídeo abaixo e não tem um vídeo, que é esse vídeo que eu estou gravando aqui. E aí usar o fórum caso apareça e eu pedir para vocês fazerem uma apresentação. Então aqui tem um fórum, eu peço para que vocês façam uma apresentação. Quando fizer isso, vocês podem ver aqui que os fóruns eu já fiz a distribuição acerca aí de cada um dos polos. Então isso ajuda bastante a todo mundo se conhecer. Lembrando que essa atividade vocês podem executar ainda nas próximas 2 semanas, né? Até o fim da. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Até o fim do dia 9 de agosto, vocês podem executar. Quando executa, o progresso aqui muda e fica o Vzinho. Eu acho que isso facilita muito para vocês conseguirem reconhecer o que está faltando fazer, o que ainda precisa ser feito. Aqui na semana 2 eu vou inserir nosso próximo conteúdo. E aí, com base nisso, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor de como funciona a nossa tela inicial. Tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, faça uma postagem lá no fórum de dúvidas acerca desse aspecto, alguma coisa que vocês acham que poderia melhorar, alguma crítica. Tudo isso coloquem lá para que a gente possa adequar isso o mais breve possível. Tá bom? Desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.